nome é Gabriel Vitor Virgínio Barreto. Sou um jovem negro quilombola da comunidade de Sítio Arrudas, que fica em Araripe, uma cidade que fica a 100 quilômetros daqui. Primeiramente, né, quero deixar o meu axé para minha comunidade. Quero dizer que meu corpo é um quilombo, né? E o que aconteceu comigo, né, como jovem, né, jovem negro quilombola, foi o sonho de estudar. A gente sabe que a realidade de muitos e muitas, às vezes, é dificultosa, né? Então, eu sou Janaína Leite, né? Eu sou moradora da comunidade do Alto da Penha. É uma comunidade periférica aqui no Crato, né? Um bairro de maioria negra. Eu sou mãe, né? Hoje sou ativista, professora, né? Eu me chamo Verônica Neumann das Neves Carvalho. Sou mulher preta, sexagenária e o que é mais importante, eu sou feliz. Embora eu seja uma pessoa apresentada, eu quero aqui me desembrulhar para que quem esteja nos vendo e ouvindo possa sentir o presente que é a existência de cada um de nós nesse mundo. Eu sou Valéria Gessina das Neves Carvalho, mulher negra, mulher preta, sexagenária, irmã gêmea de Verônica, professora aposentada e hoje moradora desse terreiro encantado das pretas, lugar onde se constrói a felicidade. Um dos espaços mais sagrados do reino encantado das pretas, né? E tá aqui o majestoso baobá, o nosso farol, o que rege a nossa vida, o que nos conecta à nossa missão de valorização do povo negro no Cariri cearense. E é ele. O nosso baobá, ele vai completar 10 anos, ele é um adolescente. Ele é um ancestral que quis voltar. E ele quis que especialmente eu, Verônica e Luciano, como mais velho, e Luiz Fernando, víssemos o fruto do baobá. Então, todo o nosso fazer, ele é recheado no respeito à ancestralidade, que é um princípio civilizatório, no afeto, no respeito, na circularidade. Então, isso são princípios assim, nossos que norteiam a nossa caminhada desde sempre. Nós acreditamos que a revolução só se dará através do afeto. O amor que a gente fala, ele é um ato político, entendeu? Não é essa coisa platônica, não, romantizada de jeito nenhum. Se eu tenho amor pela arte e pela cultura, eu vou com tudo. Eu vou para cima, porque eu amo aquilo que eu faço e eu quero fazer bem. A gente tem essa visão dessa cultura viva mesmo, né? Dessa cultura do dia a dia. Não essa cultura estética que a gente vê pregada, né, pelas mídias, aí nas redes sociais, de forma, né, às vezes até banalizada. Quando a gente fala, né, quando eu falo desse meu retorno ao GRUNEC, dessa nossa preocupação, naquele momento de incidência do GRUNEC dentro da minha comunidade, para tirar essas mulheres desse ciclo de violência, e o GRUNEC me faz refletir que a gente precisa fazer um trabalho de base, e um trabalho de base olhando para a juventude, olhando para as nossas infâncias. Então, dentro da comunidade do Alto da Penha, né, diante dos índices de violência que a gente tem no Estado, diante da banalização da vida que a gente tem, né, pela morte de jovens negros, a minha comunidade também é impactada com isso. A minha comunidade foi impactada pela omissão do Estado, quando a política pública não chega, quando os casos de violência, as mortes não são julgadas, né? Quando a gente tem essa banalização de achar que um corpo negro é só mais um corpo negro. Certos acessos a certos direitos, às vezes, nos é negado, né? Então, o Terreiro das Pretas, esse espaço, ele me possibilitou sonhar. Que é um direito, né? Que deve ser um direito de todos nós. Acho que quando você para de sonhar, você está morto. Cultura é uma questão política. E o GRUNEC e o Terreiro das Pretas, eu acho que faz essa pegada, sabe? Essa incidência política, né? E eu acho que a cultura ela tem esse potencial
de adentrar, sabe, as pessoas. A gente tem essa conexão de hoje do Terreiro das Pretas ser o núcleo do Grunec, né, desse ponto de cultura, esse espaço de reconexão, né, de eu me encontrar com quem eu sou, de eu saber que eu não estou só, né, dessa rede de afetos. São essas potências da oralidade que transversa aí as nossas veias, o nosso sangue, que fortalece a gente. A gente anoitece e amanhece na luta, mas a gente tem, né, o ouvir, você saber ouvir a criança e respeitar o adulto, né, a sabedoria dos mais velhos. Eu acho que a gente está fazendo assim essa conexão. Na minha vida, né, eu trago isso, esse lugar de escuta. Vocês e nós somos ponto de revolução porque nós estamos com uma atitude que tem afetado as pessoas e tem provocado transformação. Então eu não tenho dúvida nenhuma. A gente caminha respeitando uma ancestralidade que também construiu esse caminho. E a gente está fazendo a nossa parte e espera que outras pessoas, os mais jovens desse terreiro também, ou quem passa por esse terreiro, quem de alguma maneira é afetado por essa ação, que ele também continue, não importando o que vai encontrar no fundo do túnel. Não interessa o que eu vou encontrar no fundo do túnel. Eu quero construir o bem viver, é hoje, é agora. E para isso eu preciso dialogar, para isso eu preciso me abraçar, para isso eu preciso me aquilombar, me juntar com outras pessoas. E me curar de uma série de mazela que botaram na minha cabeça. Entendeu? Porque o que colocaram na cabeça da gente, desconstruir tudo isso não é brinquedo não, viu, Mar? Por isso que leva tempo, né? Por isso que leva tempo. O que eu estou querendo dizer é que a revolução é cada dia, cada ação que a gente vai fazendo. Demanda tempo. Demanda tempo. Essa revolução que a gente quer fazer não vai ser para nós e talvez não seja para vocês. A minha contribuição, eu nem sei, sabe? Às vezes eu fico pensando, acho que minha alegria, minha espontaneidade, né? Minha vontade, acho que a minha verdade, né? Eu acho que é isso. Acho que sou verdadeiro naquilo que eu faço, naquilo que eu digo. Pelo menos eu tento ser, já que a gente é tão contraditório às vezes, né? Mas eu acho que é a verdade, é mostrar quem eu sou. Eu acho que é isso, é a minha contribuição como pessoa pro Terreiro das Pretas. O Gabriel fala de sonho, né? Fala de sonho. E para nós, aqui do terreiro, é a concretude de que a nossa luta tá valendo a pena. Entendeu? E vai dar bom. Então, ter Gabriel aqui, hoje, é a certeza que nossos passos vêm de longe e que tá dando certo. Ainda tem uma caminhada aí pela frente, mas vai dar certo, né, Gabriel? Vai dar certo, vai dar certo. Quer falar mais alguma coisa? Pois fala. É porque a gente fala tanto em revolução, né? Acho que a revolução, ela começa dentro de casa, né? No que você faz, né? Pra sua família, né? Eu acho que a revolução começa aí. A revolução não é fácil, mas ela é possível. Assim como minhas mais velhas dizem, né? Tem jeito, não tem jeito, né? Começa por mim, começa por um Gabriel, começa por outro. E assim vai aumentando nosso quilombo, né? Em busca dessa revolução, né? Em busca de dignidade. A gente não pede nada demais, nada, não. É dignidade, só dignidade mesmo. É isso. Sou Ives Oliveira, sou pedagoga, sou presidente da Associação dos Moradores de Santa Luzia, da comunidade Povos Tradicionais, Povos do Mar. A gente trabalha muito nessa perspectiva de comunidade, de trabalhar contra essa invasão imobiliária que está chegando. A gente vem revolucionando a comunidade através das nossas ações contínuas, né? A gente hoje tem oficinas, temos grupos de dança, de teatro para crianças e adolescentes. E dentro dessas ações, a gente trabalha muito a questão do comunitarismo, né? E ser ponto de cultura tem nos ajudado com isso. Hoje a gente tem nossa cozinha social também, que tem nos ajudado, tem trazido a comunidade para perto, para lutar com a gente, para trabalhar junto com a gente.
porque é aquela coisa, a gente ajuda aqui, eles ajudam a gente ali. Me chamo Emily, eu faço parte da artística da associação, a parte cultural. Eu estou à frente das questões do ensaio, das coreografias, de montar o espetáculo para ser apresentado. Eu sou a Mirna Carla, digo assim que eu fui forjada, né, na Pastoral dos Pescadores, em um movimento social, né. Em 2019, né, a gente teve esse contato, né, com o pessoal das Moçal, aqui, da Lagoinha, a transitar, né, pelas ações, né, voltadas para os pescadores, né, que também sempre foi um foco da gente nesse trabalho, né, dentro das comunidades tradicionais de pescadores e pescadoras. A gente de dança, arte e cultura, onde a gente trabalha com esses adolescentes, essa resistência contra o capitalismo, né? A gente trabalha a questão da negritude, de não ter vergonha da cor da sua pele, porque isso faz parte das nossas raízes, faz parte da nossa tradição. E para se ter uma ideia, né, que as ações da comunidade, elas têm isso muito forte fomentada pelas mulheres, né? Se você olha, a Iris, ela é essa liderança de frente, né? Se você vem para a cozinha, então são as mulheres que estão aqui na frente, né? Então, de uma certa forma, são as meninas que vão dando, são as mulheres que vão dando esse tom do resgate, né? Esse tom da resistência. A gente pensa, né, a arte não só como uma coisa bonitinha, né, aquela coisa para se assistir, sabe? Mas para falar alguma coisa, né? E se a gente não consegue falar, não existe transformação pela arte. E aí a gente entende que é quando realmente a arte, ela não é só uma dança, mas ela é algo que transforma e que identifica. A dança, a cultura, ela age na parte emocional dos jovens e adolescentes, principalmente agora nessa fase de desenvolvimento da pessoa, porque ela permite que a pessoa expresse suas emoções através da arte, através da dança, através da música, através do poema. O espetáculo que a gente está ensinando é o Canto ao Pescador, que ele tem a questão de homenagear os pescadores da nossa localidade e colocar eles numa valorização realmente da comunidade em geral. E ele conta também com homenagem às rendeiras, que também faz parte da cultura aqui, as pessoas que estão nessa questão do artesanato, da arte, além de homenagear em geral a nossa comunidade. Quando a gente coloca um adolescente para ir dançar, para fazer uma apresentação, a gente está mostrando a nossa realidade, o quão bela a nossa cultura é, e ter uma identificação maior. Quando olha para a comunidade, né, e quando você olha aqui para o nosso entorno, né, você vê uma comunidade jogada, né, para dentro de um determinado canto, né, você vê uma parte turística, né, aonde está ali, que é um cartão postal, né, e muito mais forte agora, né, que aí você olha que tem toda a questão da especulação imobiliária, né, que vai jogando, né, a comunidade cada vez mais para dentro de um outro espaço, para mais longe da praia. Esse discurso do desenvolvimento, esse discurso da empregabilidade, ele é momentâneo, ele está acontecendo agora. Mas quando isso se construir, então acabou o emprego. Quando essas grandes empresas chegam, ela meio que afasta a gente do nosso local, de dentro da nossa comunidade. Sempre chega com o fator de que vai gerar renda, vai gerar emprego, mas sempre é a comunidade que paga por isso, porque gera renda não para a comunidade, gera emprego não para as pessoas da comunidade. Esse preconceito que eles têm de chegar na nossa comunidade e colocar a gente para trás, que não é bonito. Não é bonito de se ver o pescador, não é bonito de se ver a marisqueira, a lavadeira. Eles meio que abafam a nossa cultura. Outro negativo é a questão de esconder realmente o turismo em si das pessoas que moram aqui. Porque eu acho que a questão turística tinha que se juntar com a questão cultural. Na nossa praia tinha que ter momentos e locais que realmente realçasse os pescadores, as rendeiras, essas artes que são feitas no nosso dia a dia, sem esconder, juntar o útil e o agradável, ter os avanços realmente do turismo, só que também levar o avanço da comunidade junto e não deixar ela para trás, que é o que está acontecendo normalmente hoje em dia. Eu acho que trazer, né, essa relação, né, de ponto de cultura, né, quanto revolução, né, exatamente a gente conseguir
construir, né, juntos e despertar, né, e provocar o pensamento, né, e provocar a criticidade, né, e provocar, né, os resgates, sabe? É a gente não se perder hoje, né, para que a gente consiga realmente ser memória, ser história e ser vida e comunidade por muito mais tempo. Participar dessas redes tem sido um ponto de referência para a gente, instituição, porque a gente tem um olhar diversificado. Porque não é só o ponto, a Associação de Moradores de Santa Luzia que participa dessa rede. São vários pontos que a gente tem um olhar diversificado do eu mulher, de como proceder, de como fazer. A gente pega tudo, lógico, a gente vai adequando dentro da nossa realidade, dentro do nosso território. Multiplicar ações, né, de se fortalecer, né, nessa cena cultural, né, nessa cena de Paraipaba, né, e de fortalecer, né, as questões que são do litoral, né, as questões que são desse território, né, de especulação imobiliária, né, de preservação ambiental. Esse ponto de revolução tem a revolução, até eu mesma como pessoa, de ser um pouco mais comunicativa, de conseguir me adaptar a novos ambientes, e ele influencia diretamente nessa questão de desenvolvimento, tanto da comunidade, como das pessoas que fazem parte desse grupo. Quando tem alguma ação, a gente percebe que tem uma união entre os integrantes da comunidade para fazer valer a pena. Isso é uma revolução que coloca a comunidade em si uma união. Então, eu sou Gerson Moreno, sou multiartista, trabalho com várias linguagens das artes, desde as artes cênicas, as artes audiovisuais e visuais. Eu sou Rafaela Lima, sou produtora deste espaço, que é o Galpão da Cena. Também sou uma artista autônoma de dança, né, e trabalho muito na perspectiva de gestora comunitária. Tenho os pés fincados dentro de territórios de comunidades rurais, dentro da minha família, que parte de uma comunidade rural chamada Bairro Picos. E também trabalho diretamente com a comunidade, com a aldeia indígena Tremembé da Barra do Mundaú, que é aqui da nossa região de Itapipoca. Eu sou a Anne Gabriele, mas meu nome artístico é Afrodite. Eu sou fotógrafa daqui e também sou dançarina, faço parte do Núcleo Baião Jovem. Então eu venho do teatro do oprimido, venho da dança popular, da dança afro. E a companhia Balé Baião é remanescente de tudo isso. E veio o nome Balé Baião porque a gente queria trazer baião não pensando no ritmo baião. Também, mas baião como um princípio mobilizador de compartilhamento de receitas, de ideias, de saberes. Quando a gente fala em baião, a gente traz à tona o que é que a gente pode somar de ingredientes para fazer um corpo só. A gente coloca balé de propósito exatamente para subverter esse termo, né, que é europeu. É um outro balé, uma outra experiência de se fazer, de experienciar balé no mundo. Ver uma prática de dança engajada dentro da comunidade, engajada dentro das práticas comunitárias, para mim isso foi muito valioso na época, né, quando eu comecei. Eu comecei com 13 anos de idade, cheguei aqui nesse espaço com essa sede de uma busca formativa. E era diferente falar de dança sem pensar na dança europeizada, na dança padrão, né, onde muitas vezes a gente vê corpos sendo excluídos porque não estão dentro de um padrão estético, físico, de academias. E a gente começou a trabalhar sobre as poesias e também trazer um pouco isso para a dança, né? Eu sempre me convidava para as aulas e eu nunca me imaginei dançar, né? Nunca me imaginei dançando porque eu, como uma mulher gorda, né, sempre fui vista de chacota, né, dançando. Sempre era muito engraçado, não levava jeito, era muito desengonçada. E isso me desmotivava muito na dança. Mas o Gerson me fez ver isso de uma forma diferente, sabe? A dança me fez ver isso de uma forma diferente, porque são corpos e corpos, então cada um tem sua dança, e a gente dança o que traz. E eu trago muito na minha dança essa minha linguagem da poesia e também periférica. E o meu ser mulher negra, né? Eu trago muito essa força no meu dançar. A cada novo contexto, a cada nova necessidade, a gente vai estar, sim, modificando
inclusive as nossas pedagogias. Mais recentemente, o nosso corpo de docentes está sendo formado, inclusive, por artistas que atuam aqui. Que antes a gente trazia muita gente de Fortaleza, e hoje a gente compreende que é preciso priorizar os nossos e as nossas. Para mim, o Galpão da Cena foi muito revolucionário na minha vida, para além da arte, também para o meu interior. Trouxe muita confiança e muita força também para a minha luta negra, né? Eu, como pessoa negra, eu sinto isso na pele todo dia. E sempre me rebaixavam e eu não conseguia me ver como uma pessoa negra. A partir do momento que eu entrei no Galpão da Cena, que eu comecei a ver, conviver e falar sobre, eu comecei a enxergar isso de uma forma diferente. Então foi muito revolucionário estar nesse espaço para me conhecer melhor, para me trazer reflexão sobre essas causas, né? Essas causas sociais que a gente passa e também falar sobre elas, porque a gente não fala sobre elas, né? Principalmente as pessoas que não têm convívio com isso. E eu não tinha convívio. Então, hoje em dia, para mim é muito gratificante estar nesse espaço e poder falar e poder me afirmar como uma pessoa negra, gorda, dançarina, que está aqui para mostrar o que tem. Quando eu cheguei aqui, eu visualizei que meu corpo e o meu pensar era possível dançar a partir das minhas narrativas. Isso para mim foi muito valioso, né? Então, o processo formativo da Balé Baião, ela parte muito dessa perspectiva de agregar que os alunos trazem de experiência, né? Desde as comunidades rurais, desde as comunidades periféricas, desde as comunidades quilombolas e indígenas, né? Que é o nosso público, são esses os nossos públicos-alvo. Então, as nossas metodologias de ensino, elas partem de uma pedagogia contextualizada, que é muito da pedagogia freiriana. Autoconhecimento, primeiro, do artista como um ser que está inserido dentro da comunidade, fazendo esse diálogo com a metodologia de ensino da dança, não fazendo uma discrepância da técnica em si, né? Como, por exemplo, aqui no espaço, a gente trabalha com dança contemporânea. Mas é uma dança contemporânea que está inserida e contextualizada dentro desses elementos, dentro desses conceitos que cada aluno traz. Então, a formação, ela é sim um ponto de revolução, ser um espaço formador é sim um ponto também de revolução. Acho que pensar nesse corpo revolucionário é não deixar essas memórias da infância, essas memórias ancestrais não morrerem, e a gente fazer dessas experiências, dessas memórias, metodologias para a criação na cena, para a criação do ensino de dança, fora da cena, enfim, no nosso cotidiano. Ponto de revolução seria pensar na continuidade. Eu acho que a palavra continuidade, ela tem uma força muito grande. Quando a gente reconhece que tem pessoas que fazem essa travessia e que continuam nos seus espaços, embora não estejam mais no Galpão da Cena, mas elas continuam nos seus espaços, fazem dessa continuidade do que aprenderam, do que vivenciaram aqui nesse espaço, né? A palavra revolução, ela sempre me acompanhou, inclusive, para mim, é uma palavra fundamental, porque como a gente vem, né, desse lugar que é de pensar estéticas revolucionárias, o que a gente acaba fazendo é instigando que essa galerinha que passa por nós se tornem lideranças. Essa contaminação, né, e essa ocupação que se amplia a cada turma que a gente vai formando. Eu diria que contaminar é revolucionário, né, principalmente quando a gente está nessas bases populares. E aí eu brinco muito por aqui que a gente trabalha a consciência corporal, mas não dá para ficar só na consciência corporal se eu não tenho consciência de que esse corpo, ele é um corpo periférico, preto, né? É um corpo LGBT, que se tratam de lugares onde não tem acesso à política pública, né, e vão construindo a partir dos seus próprios espaços, e que é um corpo que traz potências criativas e que ele pode subverter a ordem, que se percebe enquanto estrutura mesmo. É um corpo físico, é um corpo que transita, e isso compõe a nossa metodologia, o nosso pensamento em ensino de arte. Não é só o repasse de uma técnica. Como que a gente ativa essa consciência da potência criativa, mas, antes de tudo, se percebendo no mundo como esse corpo que é multi, que é pertencente a um contexto. E aí, com isso que eu trago, que eu vou me afirmar um corpo no mundo. Nós acreditamos que a revolução só se dará através do afeto. O amor que a gente fala, ele é um ato político.